Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Ô Vera, a semana já começa muito quente em relação ao noticiário econômico / político, e a gente sabe que com frequência estas duas editorias estão bem intrincadas. E é o que acontece nesse comecinho de semana, né? Quando a gente tem aí a expectativa em relação à reunião do Copom, que começa amanhã, termina na quarta-feira, vai ter definição da nova taxa básica de juros. A gente tem ainda a crise em relação aos bancos, venda do Credit Suisse no fim de semana. A gente tem toda a expectativa em relação ao arcabouço fiscal, que deve ser divulgado em breve, nos próximos dias. Aí, inclusive, hoje o ministro da Fazenda, almoçando com o Arthur Lira, para passar para ele quais vão ser as diretrizes básicas destas normas. E nós tivemos, inclusive, uma reunião, um seminário do BNDES que tinha um outro tema como assunto, mas é claro que a gente sabe que a discussão dos juros também esteve bastante presente por lá, né, Vera? Exatamente, Cássia. Esse seminário é importante porque reuniu na sede do BNDES no Rio de Janeiro, além do presidente do banco, Aloysio Mercadante, que tem sido uma voz nessa discussão da imbricação que você citou entre política monetária e fiscal, também o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento Econômico, Geraldo Alckmin. E o Alckmin falou tanto sobre a expectativa quanto a redução da taxa de juros, quanto também a respeito do novo marco fiscal. Ele não quis se antecipar muito, não quis dar detalhes da proposta, mas disse que ela vai ter uma conjugação de controle da dívida, superávit, né, ali a construção de condições para que se tenha um superávit e também um controle de gastos, que vai ser na combinação desses três eixos que ela vai estar estruturada. Ele disse que é uma engenharia muito bem feita, a da proposta que veio da Fazenda, que está havendo uma discussão harmoniosa dentro do governo a respeito dela, mas disse que o presidente ainda não deu a palavra final e também evitou entrar no detalhe quanto a divergências em relação ao texto. O que está acontecendo, né, nesse momento? Foi na sexta-feira a reunião que apresentou a proposta do Ministério da Fazenda. Já na reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, apresentou alguns ali reparos, dizendo que no momento de contração da economia não se pode ter muita restrição de gastos e que então, portanto, o governo estaria numa toada mais desenvolvimentista, de mais gastos. No fim de semana, logo depois da reunião, veio de novo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com um tweet dizendo que é preciso uma política contracíclica, já que os dados do próprio governo apontam para uma desaceleração da economia. E hoje, com essa notícia do Credit Suisse comprado meio compulsoriamente aí por outro banco para ser salvo, e também notícias aqui do Brasil, como a paralisação da produção de carros por montadoras que estão anunciando férias coletivas e paralisação de linhas, tudo isso cria um grande caldo para que haja mais pressão sobre o BC pela redução dos juros na manhã e depois, e também sobre a Fazenda em cima da proposta fiscal. O próprio Alckmin, que é bem comedido na coisa de pressionar o Banco Central, não é a praia dele fazer isso, ele hoje cobrou, diz que tem gordura para se cortar os juros, que a nossa inflação não é uma inflação por demanda e que, portanto, ele espera que haja bom senso na discussão do Banco Central, porque é hora de estimular a economia, porque ela precisa ser estimulada, porque o crescimento tem uma previsão muito baixa. O próprio Aloysio Mercadante também falou no seminário que o Haddad pode esperar do BNDES toda a lealdade, todo o apoio, mas aí tem aquele mas ele veio na forma de um agora também há um problema de crescimento, expectativa de crescimento abaixo de 1%, e a economia precisa ser estimulada e ninguém espere um BNDES acanhado. O BNDES vai ter papel nisso. Então é isso, estão postas aí as cartas na mesa, pressão grande do PT
pressão grande de setores da economia sobre o BC e essa situação do cenário externo, que também mostra aí um risco de uma agitação maior no setor de bancos, que pode levar a que o Banco Central brasileiro mude a sua postura e indique, não vai fazer acho que nada essa semana, mas indique para as próximas reuniões uma possibilidade de começar uma curva descendente dos juros, Cássia. É bem possível, Vera. Você sabe que agora há pouco também a gente teve uma fala do presidente Lula, nossa repórter de Brasília, Larissa Lopes, trouxe aqui, ele dizendo mais uma vez que as despesas sociais têm de ficar fora do teto de gastos. Então, mais pressão aí em relação às novas normas que devem ser divulgadas, né? Exato, a gente não sabe se o novo arcabouço fiscal traz essa regra de excetuar o que está no Bolsa Família, etc., ou se isso vai ser já uma mudança que ele vai sugerir na proposta do Haddad. Houve um cuidado muito grande para que não houvesse vazamento, mas a gente vai ter que ver se isso já faz parte das mudanças que o Lula quer ver instituídas na medida antes que ela vá para o Congresso, ou se isso já estava contemplado na proposta inicial da Fazenda. Vera Magalhães, muito obrigada. Voltamos a conversar amanhã e hoje aqui na CBN, mais tarde, tem mais Viva Voz. Até lá. Até lá, Cássia. Um abraço para você, para os ouvintes e até mais tarde também no Ponto Final.